Muito boa noite. É com alegria que aqui nos encontramos. Hoje, né, Dia dos Pais, como se todos os dias não fosse Dia dos Pais, né? Como é que fica? Mas é o calendário, a gente, né, respeita isso aí, já é uma convenção que não depende da gente, mas todos os dias são Dia dos Pais, como todos os dias são dias das mães, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento aí à luz da doutrina espírita e vamos procurando já nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo nesta casa, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha, falando sobre a missão dos pais. Boa noite a todos, né, gente? Mais um domingo e a gente está aqui para a gente trocar umas ideias, né? Para a gente falar um pouquinho dessa missão tão importante que é a missão de ser pai, a missão da paternidade. Então a gente vai, né, falar um pouquinho sobre a missão dos pais hoje. O mundo está em conflito, né? A sociedade atual, como sempre esteve, né? E cada vez mais a sofisticação dos conflitos vão se estendendo. E um dos conflitos mais assim discutidos é o que a gente fala dos conflitos de gerações, né? O conflito entre pais e filhos. Não há mais limites, né? As crianças hoje, elas que escolhem. Quando a gente sai e vê, né, com as crianças, elas é que escolhem o que vão comer, onde vão sentar. Antes, né, os pais tinham a preocupação do cardápio, até por causa das vitaminas necessárias, né, para a criança crescer de uma forma saudável. Era o pai que fazia essa seleção, que escolhia o ambiente que ia frequentar. Hoje não. Onde você quer ir, meu filho? A gente delega para os filhos, para as crianças, o poder da escolha. E quando você perde o poder da escolha, como é o caso dos pais que estão perdendo, ele passa, né? Ele delega o poder para o filho. E o que a gente hoje vê é que os pais trabalham e vivem em função de agradar os filhos, né? Uma inversão total de valores. Que se no passado não era adequado o autoritarismo também em excesso, também o permissível em excesso é prejudicial, né? Há que haver um equilíbrio. O diálogo, o respeito, são elementos fundamentais para que as gerações convivam de uma forma pacífica, que haja respeito, né, que haja entre pais e filhos um comprometimento no sentido de respeito e de perceber que o pai é pai, não é um amiguinho que vai... O pai pode ser um amigo, e tem que ser um amigo, mas não é o amiguinho que ele brinca, que ele vai, né, como é que fala? Ter uma relação de igualdade. Não quer dizer de autoridade, de autoritarismo. Pode ser uma relação de autoridade, desculpa, entendeu? A relação tem que ser de autoridade e não de autoritarismo. Por quê? Na primeira infância, principalmente na segunda, a criança ainda está à mercê, ela está em formação. E cabe aos pais essa missão de conduzi-lo, de trabalhar esse espírito, né, que a gente vai ver depois, de acordo com a doutrina espírita, a gente vai ver que missão é essa que os pais tanto têm, e como ela é importante na formação da sociedade, na formação de um mundo mais justo, porque
aos pais cabe a missão de moldar, né, de tentar reeducar esse espírito. E com essa educação, principalmente na primeira infância, é que nós vamos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais equilibrada. Então está primeiramente nas mãos dos pais essa função social. Além de ser uma função espiritual, uma missão espiritual, é uma função social de crescimento da sociedade que primeiramente entregue aos pais. E, em seguida, a escola, né? Só que hoje a gente está terceirizando. Hoje os pais, em geral, eles não estão educando os filhos. A sociedade capitalista, a necessidade do ter cada dia mais, a libertação da mulher, né, que é tão oprimida há longos e longos anos, e que aí, né, passa a assumir dois papéis sociais dentro da família, que é o de pai e mãe, é o tal do panho, que também tem o inverso, o pai que assume também as duas funções, que de pai e mãe, né? As famílias hoje, elas já não são tão, como é que fala? Encaixotadinhas com pai, mãe e filho. Hoje a gente vê uma diversidade de estrutura e formação familiar muito diversa, de 50, 100 anos atrás, em que a mulher, né, ganhou um pouco mais de liberdade. Hoje a mulher se separa, ela toca a vida dela em frente, ela vai trabalhar, ela vai à luta. E aí, com isso, os filhos ficam muito à mercê. Esse serviço da educação familiar fica terceirizado para as babás, para as professoras de creches, e sucessivamente, e vai para o pré-escolar, e do pré-escolar vai para o ensino fundamental, e vai para o ensino médio, e até na faculdade a gente está observando o quê? Que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes não receberam o mínimo de princípios, de valores, de estrutura familiar para viver em sociedade. Então, nós temos hoje uma sociedade bastante doente no sentido de valores, né? Não é que eles não tenham valores. Tem valores, mas são valores que não são valores compatíveis com a moralidade, compatíveis com o bom viver, com o bom relacionamento. Em geral, as crianças, os jovens e adolescentes não sabem se portarem, né, em sociedade, não sabem respeitar o direito do outro, não sabem respeitar os mais velhos. A gente vê assim determinadas cenas nos coletivos, né, nos ônibus, como os jovens, aliás, eles não agem nem reagem em relação aos idosos quando estão dentro do ônibus. Eles são incapazes de ceder o lugar, entram derrubando as pessoas pelo ônibus para poder conquistar o lugar, não têm o menor respeito, não esperam, não sabem onde há limites, né? Então, isso é uma doença social muito grande. E enquanto educadora, percebo muito isso, a ausência desse comprometimento da família com essas crianças, com esses adolescentes, né? E hoje, assim, Dia dos Pais, eu fiquei extremamente, com uma das primeiras, hoje de manhã, liguei o celular, né, que eu desligo durante a noite, senão você não dorme, porque todo mundo manda mensagem o tempo inteiro. Quando eu liguei o celular, uma das primeiras mensagens que eu recebi no WhatsApp da escola é que uma adolescente da escola onde eu trabalho, 12 anos de idade, tinha desaparecido. A mãe estava desesperada, pedindo ajuda, e não sabia para onde estava a adolescente. Saiu ontem às 17 horas de Vale dos Pinheiros e para ir ao cinema. Imagine uma criança, praticamente, porque ela tem um corpão, você olha, é um mulherão, mas 12 anos. Saí 17 horas, mamãe não sabia com quem tinha saído, disse que tinha ido ao cinema. Estava desesperada. Aí eu falei, meu Deus, eu imagino essa família hoje, Dia dos Pais, o desespero que está passando.
Não é que a gente tenha que ficar o tempo inteiro, mas a gente tem que ter um certo controle, tem que impor alguns limites, né? Enquanto educador, enquanto pai. E essa doença social, que para mim é uma doença social, é a falta de limites. Por isso que eu resolvi colocar esse slide relacionado aos limites. Porque por mais que a gente ache que eles não gostem dos limites, eles se chateiam, às vezes eles se aborrecem, mas a criança, o adolescente, ele gosta de limites, porque o limite prova o nosso amor. A falta de limites, o descompromisso, a falta de interesse pelo que está acontecendo com ele, com o outro, isso mostra o quê? A indiferença. E quando você limita, quando você briga, quando você impõe, não de uma forma autoritária, mas de uma forma com autoridade, eles percebem que a gente tem autoridade sobre ele, que a gente gosta, que a gente se preocupa. Quem de nós não gosta de receber uma ligação dizendo assim, como é que você está, fulano, você está bem? E olha, enquanto adultos, quando a gente vê que o outro se preocupa com a gente. Isso é uma demonstração de carinho e de amor. E a gente percebe muito hoje que não existe essa preocupação por parte dos pais. São criados com muita liberdade, sem limites. E isso acaba por trazer transtornos muito, muito grandes para a família e para a sociedade, essa falta de limites, né? E em relação a essa questão dessa terceirização, eu achei uma carta, que talvez muitos de vocês já conheçam, do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, escrita em 1830, para o professor do filho dele. E eu achei interessante, porque desde aquele tempo já existia o querer terceirizar, o querer passar para a escola a responsabilidade da educação dos filhos. E ele diz assim, caro professor, ele terá de aprender que nem todos os homens são justos, nem todos são verdadeiros. Mas, por favor, diga-lhe que para cada vilão há um herói, que para cada egoísta há também um líder dedicado. Ensine-lhe, por favor, que para cada inimigo haverá um líder dedicado. Ensine-lhe, por favor, que para cada inimigo haverá também um amigo. Ensine-lhe que mais vale uma moeda ganha que uma moeda encontrada. Ensine-o a perder, mas também a saber gozar da vitória. Afaste-o da inveja, a perder, mas também afaste-o da vitória e dele a conhecer a alegria profunda do sorriso silencioso. Faça-o maravilhar-se com os livros, mas deixe-o também perder-se com os pássaros do céu, as flores do campo, os montes e os vales. Nas brincadeiras com os amigos, explique-lhe que a derrota honrosa vale mais que a vitória vergonhosa. Ensine-o a acreditar em si, mesmo se sozinho contra todos. Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro com os duros. Ensine-o a nunca entrar no comboio simplesmente porque os outros também entraram. Ensine-o a ouvir a todos, mas na hora da verdade, a decidir sozinho. Ensine-o a rir quando estiver triste e explique-lhe que por vezes os homens também choram. Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam sangue e a lutar só contra todos, se ele achar que tem razão. Trate-o bem, mas não o mime, pois só o teste do fogo faz o verdadeiro aço. Deixe-o ter a coragem de ser impaciente e a paciência de ser corajoso. Transmita-lhe uma fé sublime no Criador e fé também em si, pois só assim poderá ter fé nos homens. Eu sei que estou pedindo muito, mas vejo o que pode fazer, caro professor. Assinado Abraham Lincoln, 1830. Já passando para o professor, as tarefas que são dos pais, né? A gente percebe que isso é comum
desde lá de trás, terceirizar, né? Passar para o outro a responsabilidade. E a gente passa até para o outro a responsabilidade das nossas felicidades, das nossas tristezas, das nossas imperfeições. Nós sempre estamos atribuindo ao outro os nossos fracassos, as nossas incertezas, as nossas dificuldades. E aí, vamos agora aqui para a doutrina, para a gente ver, falar um pouquinho sobre isso, né? Missão dos pais. Fui buscar no Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, trecho do item 9. Porque o item 9 é imenso, mas vale a pena, é um espetáculo imperdível a leitura desse item. Como todo o Evangelho, mas especificamente para a missão de pais. A questão 582 diz o seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos. E os espíritos responderam: sem contradita uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Olha bem aqui, é responsabilidade para o futuro. Porque do trabalho que fazemos agora enquanto pais, depende a formação das gerações futuras. Porque o que esses filhos recebem é o que eles vão oferecer às próximas gerações, que eles vão oferecer para os seus filhos. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E essa é uma grande preocupação, né? Porque a gente vê hoje o quanto estão distorcidos os valores. Não são valores que não existem. Eles existem de uma forma distorcida, né? Então, essa é uma preocupação muito grande, porque a gente não só deforma aquele espírito ou não molda esse espírito, mas contribui para que os seguintes, que serão frutos desse espírito, né? Não no sentido de geração, mas que esses espíritos que receberão outros espíritos vão ter muito pouco para oferecê-los, porque se não recebem, como poderão dar, né? Como poderão frutificar? E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então Deus foi tão bondoso e maravilhoso para conosco, que nos deu um ser bem débil, bem frágil. Porque é na primeira infância que a gente consegue fazer essas transformações, essas alterações e modificações. Porque depois dos 15, 18, aí é só rebeldia. Se ele não conseguiu, né, fazer um trabalho educativo na primeira, na segunda infância, ali no início da adolescência, dificilmente os pais conseguirão. Aí o que vai acontecer? Vai ser esse espírito que vai ter que buscar por si mesmo essa transformação. Porque a escola não vai dar conta disso, porque a escola não está dando conta de tantas coisas a serem feitas, né? Tem que ensinar, tem que formar caráter, formar hábitos, valores éticos. Então, não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Tanto é que a gente vê que os jovens hoje nem têm, né, um comportamento social adequado e muito menos conhecimentos acadêmicos. Se a gente pega isso, a gente vê essa disparidade. Não é à toa que somos um dos últimos países em termos de habilidades e conhecimentos na área de matemática e da língua portuguesa, né? Se a gente faz aí o PISA, que é um teste, né? Uma prova que se faz para medir o conhecimento de vários países, nós estamos localizados lá, colocados como um dos últimos. Então, o quê? Se perde-se em todos os sentidos, intelectuais, espirituais, morais e tudo mais. Se não há essa moldagem desse espírito, a tentativa de imprimir nele valores éticos, morais, nas primeiras infâncias, né? Primeira e segunda infância, dificilmente conseguiremos
ter sucesso depois lá na juventude. Se esse espírito se transformar, vai ser através do sofrimento, da busca por ele mesmo, porque os pais não vão mais ter controle sobre eles. Mas há os que mais se preocupam, aí falando em relação aos pais, né? Porque tem toda essa possibilidade, porque recebe esse ser frágil, débil, que tem como. E aí os espíritos continuam dizendo, mas há os pais que mais se preocupam em endireitar as árvores do pomar do que endireitar o caráter dos filhos. Se este sucumbir, ou se este falhar, né? Por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, aquilo que a gente deixar de oferecer, aquilo da gente deixar de fazer para melhora desse espírito, a gente vai ter as consequências futuras, né? A questão 583, Kardec pergunta: se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Ou seja, se é mesmo o pai fazendo tudo que deve ser feito, e a todas as tentativas possíveis para encaminhar esse filho para o bem, e se mesmo assim esse filho se transviar, ou seja, se desviar do caminho, ele vai ser responsável por esse desvio? E os espíritos respondem, não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, ou seja, as tendências são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, quanto mais dificuldades, quanto mais esse espírito tiver dificuldades, tendências para as coisas, né, vícios e tendências para coisas não muito corretas, a tarefa vai ser mais árdua, lógico. Se a gente recebe um espírito mais equilibrado, mais acessível, mais fácil da gente trabalhar com ele, lidar com ele, conviver com ele. Mas também, se a gente conseguir, esse espírito difícil, com muitas dificuldades, se conseguir colocar no caminho certo, o mérito para quem conseguir, né, para o pai que conseguir isso, será muito maior. A 583A, que é uma extensão da 583, Kardec pergunta: se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Ou seja, a gente sabe também que tem o inverso. O pai negligente, o pai que não cuida, o pai que não está nem aí. Mas apesar disso, a criança dá certo. Ele se torna um adulto responsável, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, honesta. E aí os espíritos perguntam se os pais vão se beneficiar disso. Sobre isso, né? Eles negligenciaram o tempo inteiro, mas o filho deu certo. E aí os espíritos respondem: Deus é justo. Ou seja, não vai ter nenhum mérito esse pai. E sim a própria criança que fez a sua caminhada sozinha, né? Deus seria injusto se desse algum mérito a esse pai que recebeu uma tão grande missão, não a cumpriu, mas mesmo assim o filho ainda deu certo. Então aí o mérito está para o filho e não para os pais. E aí, trechos do item 9 do capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: ó espíritas, né, aí já uma chamada para o pai, para os pais espíritas, né, para aqueles que abraçam a doutrina. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa.
se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. O pai que exerce, que cumpre fielmente essa missão, ele de uma forma dupla ele é beneficiado. Por quê? Primeiro, por ter cumprido essa missão. Então, ele tem méritos nessa conquista. E também será beneficiado por ver que aquele que estava sob seus cuidados se aproximou de Deus. Ou seja, a alma dessa pessoa foi burilada, foi trabalhada e pôde, nesse aspecto, proporcionar a essa alma, a esse espírito, um crescimento e uma evolução espiritual. Então é duplamente beneficiado, o mérito é em dobro. Para si mesmo, porque exerceu de uma forma digna e correta essa missão, e também por proporcionar a melhora desse espírito. Continuando ainda. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Olha, que sofrimento para esse pai, para essa mãe, ao perceber no mundo dos espíritos, que aquele espírito a ele confiado. E lógico que, em geral, existe uma relação de amor entre pais e filhos. O normal é que isso existe. Imagine se o pai omite, não consegue cumprir essa missão, encaminhar esse espírito e depois ter que ver, por sua negligência, ver esse seu filho entre os espíritos sofredores. Olha a penalidade, Não é Deus que vai penalizar, você mesmo. Nós mesmos nos sentiremos penalizados pelas nossas falhas, pela nossa omissão. Então, nós, enquanto espírito, temos muito mais ainda a responsabilidade enquanto pais, porque nós temos consciência disso. Porque aqueles que não acreditam na reencarnação não têm essa consciência. O erro é menor. Menor no sentido que ele não conhece, não é? Então, não é que o erro nem seja menor, mas ele não vai se sentir tão culpado, porque ele fala assim: poxa, mas eu não sabia, eu pensei que eu estava acertando. Mas nós já temos conhecimento disso. Então, nós teremos uma maior responsabilidade sobre isso, Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, para essa criança, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Ou seja, não é que a gente não vai ter a oportunidade de reparar esses erros, mas por que não evitá-los? Por que não fazer com que a gente não veja esse espírito em sofrimento, que a gente não sofra esses remorsos? Se temos esses conhecimentos, por que não colocá-los em prática, conduzir, tentar, quem tem filhos ainda nessas idades mais ligadas à primeira e segunda infância, tentar refazer esse percurso, Se está errando, vamos tentar refazer. E se está acertando, continuar investindo cada vez mais nesses acertos. Porque cabe a cada um de nós essa missão de transformar esses espíritos. Porque não adianta nada a gente sair falando conforme a gente ouve demais. Até eu mesma às vezes falo: essa juventude não tem jeito, é tão sem educação. É isso, a gente critica às vezes enquanto professor. E a gente ouve os pais falando, às vezes nos lugares que a gente frequenta, porque eu não sei o que eu vou fazer mais com meu filho, eu não dou conta, fulano eu faço. Isso tudo está em nossas mãos.
né? Existe um ditado, né, popular que diz: é de menino que se torce o pepino, né? Se a gente não começa desde cedo a incutir nessa criança valores, princípios, hábitos, dificilmente quando ele chegar na adolescência, final de adolescência, início de juventude, a gente vai imprimir nele esses valores. E aí tem o que nos orienta a doutrina espírita, né? Dentro do item 9, eu fui dentro desse, esse restante aqui também está dentro do Evangelho. Então eu elaborei a pergunta e fui tirando alguns trechos, porque o item 9 ele é muito grande, e diz assim: o que nos orienta a doutrina espírita? A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Porque a gente pensa que a missão de educar é a mais difícil de todas. Então, o Espírito disse que não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Quando ele fala aqui que não é difícil, é porque não exige conhecimento acadêmico. Você não precisa ser doutor em nada, você não precisa frequentar escola. Aliás, não tem, porque filho não vem com manual. Não existe nenhuma, né, faculdade que você frequente, nenhuma escola que ensine a educar filhos. Por isso que ele disse que não é tão difícil. Porque tanto o sábio quanto o ignorante, ele tem em si o germe do bem. Ele tem em si, né, impresso o germe do bem, de valores. E todos, por mais que não tenha instrução, ele tem dentro dele aquela, vamos dizer assim, a intuição do que é certo e do que é errado e de querer o melhor para o seu filho. O que a gente tem que fazer é selecionar o que é melhor realmente. E o Espiritismo, então, vem facilitar para revelar a causa das imperfeições do coração humano, né? Que estão baseadas no egoísmo, na vaidade, em todas as imperfeições que são próprias da alma. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Porque ninguém chega aqui papel em branco, já chega com HD cheio, ou de imperfeições ou de qualidade. Em geral, pela nossa atmosfera, pelo planeta em que vivemos, que de provas e expiações, o nosso HD está muito mais cheio de imperfeições, de coisas erradas, do que de valores e de coisas boas, né? Então, mas ele já começa a manifestar, a gente já percebe isso logo na primeira infância, a maldade com o coleguinha, querendo bater, não prestar, já vê aquela tendência do egoísmo. Enfim, a gente já começa logo de início a gente perceber já aquela sementinha, como a gente diz, a sementinha do mal, já começa logo a violência, a agressividade, o desrespeito pelo pai, o enfrentamento. Se não for podado logo no início, aí a planta germina, nasce, dá fruto e tudo mais, né? Desde o berço, então, a criança já manifesta isso. Começa já, a gente vê crianças facilmente irritáveis, já começa logo esse confronto, e a gente percebe já, se não conseguir ir dominando, aparando essas arestas, dificilmente a gente vai conseguir ter domínio sobre a situação, né? É necessário aplicar-se em estudá-lo, observá-lo, as suas ações, seu modo de agir, como essa criança está se portando e comportando. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho, tanto da criança quanto dos pais, que às vezes a criança não tem, mas e acaba adquirindo porque observa os pais, e os pais são os maiores exemplos, né? São os heróis ou bandidos, né? Depende da colocação. Se os exemplos são bons, é um herói. Se os exemplos são maus,
É o bandido. Bandido no sentido não de sair por aí matando, mas assim, bandido porque não consegue realmente imprimir bons valores. E aí, dentro dessa questão aqui dos males, está no egoísmo, no orgulho, semana passada, no domingo passado, saiu um artigo de opinião de um desembargador do Tribunal de Justiça, talvez alguém já tenha visto falar, Ciro Darlan, e ele é membro da Associação de Juízes para a Democracia. E ele escreveu, não vou ler na íntegra, mas alguns aspectos eu vou ressaltar, que ele fala, o título do artigo chama Pai Só Tem Um. E ele fala sobre essa questão aqui, que eu falei em relação do egoísmo, do orgulho, falei que o pai pode ser herói, pode ser bandido. E aí, dá para encaixar isso aqui um pouquinho para a gente pensar sobre algumas questões. Isso daqui eu não vou imprimir juízo de valores, porque a consciência de cada um julga como, e aliás nem deve ser julgada. É só para a gente perceber como pais, às vezes, agem de formas distintas e por razões que às vezes nós chamamos assim, deixa a razão para agir com o coração. E nem sempre o coração é a melhor opção. Mas cada um vai pensar por si. Então ele diz assim, muitas vezes vemos pais enfrentarem críticas por se colocarem na defesa intransigente dos filhos. Ou seja, o pai assume a defesa do filho independente das circunstâncias. Ele faz esse artigo, ele escreve, porque está em cartaz aí um filme chamado Mãe Só Uma. Eu não assisti, não. Aí ele vai falando que esse filme aborda a questão familiar, a importância de se ter, da criança ter a referência paterna e materna, para que se tenha um desenvolvimento sadio. Aí ele vai fazendo esses comentários em relação ao filho, falando que aproximando-se o Dia dos Pais, que data de caráter especialmente comercial, mas que também serve para a gente fazer reflexões sobre a centralidade, ou seja, o centro da figura paterna, com o objetivo, primeiro, das referências para os filhos. Então, ele fala que a primeira imagem do pai para o filho é de proteção. Toda vez que o filho está em perigo, a primeira coisa ele quer, né, se sente protegido pelo pai. Então, é essa a imagem primeira. Então, o pai é capaz de diminuir os medos e as barreiras éticas, enfim, tudo, porque para proteger e promover os filhos. Aí ele vai falando isso, né, dessa proteção que os pais dão sem limite aos filhos, porque pelo amor. E ele vai falando e depois ele fala que muitas vezes, por causa dessa defesa descontrolada dos pais em relação aos filhos, eles acabam enfrentando críticas. Uma delas é em relação ao nepotismo, que você colocar o emprego, né, como político, ou se você tem a possibilidade de que está numa empresa, de colocar o seu filho para trabalhar e tal, e que é uma questão até que as leis, as leis aí, como é que fala, relacionadas à política, hoje tem alguma coisa contrária a isso, mas que não é prioridade do Brasil isso, que se for nos Estados Unidos, no Japão, em todo e qualquer país, ao longo do tempo, mesmo a maior democracia, que é o caso dos Estados Unidos, isso ocorre. Porque, de uma certa maneira, não é a relação do... Ele falou que está muito mais ligada do que questão econômica. É mais uma questão de estar assim junto. É a questão de conseguir colocar o cara no mercado do trabalho. Então, ele vai falando dessas coisas da proteção. E aí, ele falando sobre esse nepotismo, né, que existe nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, que são... imorais, assim, né? São imorais diante das leis, mas aí ele vem falando de um outro aspecto, que é esse que mais me chamou a atenção, porque o nepotismo a gente ouve muito falar e tal, a gente em geral é contra, falar, fulano ganhou, agora vai botar a família inteira, né? Mais ou menos por aí que a gente sempre ouve falar. Eu sabia que estava sendo escrito, mas não tinha conhecimento que era dessa maneira que a coisa tinha acontecido. Um livro chamado O Dono do Morro, de um jornalista inglês, Michel Glennie, sei lá, eu não sei pronúncia em língua estrangeira,
não é muito comigo, que narra a história de um criminoso que a gente conhece muito, pelo menos da televisão, né, da reportagem, que entrou para o tráfico a fim de salvar a vida da filha. Olha bem, portadora de uma doença grave e rara. O livro conta que, em busca da cura, Antônio Francisco Bonfim Lopes subiu o morro como Antônio e desceu como Nem. Nem, que a gente ouve muito falar aí. Após procurar recursos públicos em hospitais, serviços diversos e pedir demissão da NET, onde trabalhava, para, com dinheiro da indenização, fazer frente às despesas com o tratamento da filha, para, com dinheiro da indenização, fazer frente ao tratamento da filha, não lhe restou alternativa senão bater na porta da solidariedade do chefe do tráfico que o socorreu, mas pediu como recompensa a sua vida e a lealdade. Aí ele faz a comparação entre o nepotismo e a situação do NEM. Parecem situações diferentes ao colocar-se como parâmetro, ou seja, comparação, o preconceito entre as personagens, ou seja, aquele que emprega o filho, porque está na política, emprega o filho, e o caso do NEM. Mas o princípio ético que nos faz enfrentar barreiras e conceitos sociais para defender nossos filhos é o mesmo. Tanto aquele que faz vista grossa aos princípios éticos que nos impede de tomar uma coisa pública como privada, no caso do nepotismo, é condenável, quanto entrar para o crime para salvar a filha. Os dois, na visão deles, são condenáveis. Mas tudo pode mudar quando se coloca no lugar do outro, ou seja, a alteridade, né? Quando você pensa, e se fosse eu? Aí vigora a lei do coração e da emoção. E mãe e pai feridos são capazes de tudo. Para a gente pensar, né? E aí, continuando. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios. Ou seja, vigiai os menores sinais que revelam os germes desses vícios, desses defeitos que existem nessas crianças, né? E dedicai-vos a combatê-los insistentemente, sem esperar que eles lancem raízes profundas, ou seja, sem que esperar que esses defeitos, esses vícios vão se acentuando. Fazei como bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os veem aparecerem na árvore. Deixei por ler um pedaço e continuei. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguirem êxito, não tem do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Então, façamos a nossa parte, porque aí não vamos ter consciência pesada. Lembre-se de que Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. Porque nós, enquanto os pais, nós escolhemos no mundo espiritual essa missão. Os espíritos que estão sob nossas responsabilidades não caíram aqui por acaso. Foi escolha nossa. Nós escolhemos cuidar, educar desses espíritos, seja como pais, seja como educadores. Então é responsabilidade nossa, sim. Qual o melhor lugar para o processo da educação da criança? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente dito, no mundo, as escolas, podem instruir, mas só o instituto da família, só a instituição familiar pode educar.
Feliz Dia dos Pais. Tinha umas palminhas, mas o som acabou com o Feliz Dia dos Pais aqui. Tinha umas palminhas para os pais, né? Que exercem essa missão tão grandiosa, tão difícil, mas que tanto nos conforta, tanto nos engrandece quando a gente vê o fruto do nosso trabalho, né? Quando a gente vê que deu certo, que a pessoa caminhou de uma forma tão positiva, que hoje está dando certo, é uma pessoa honesta, é íntegra, cheia de valores, não precisa ser doutor, mas que tenha caráter, que seja uma pessoa de bem, um homem de bem, que se preocupe, que atue no mundo como um verdadeiro cidadão, um cidadão espiritual, um cidadão moral, um cidadão cívico, que tanto nos orgulha, né? Eu não fui mãe natural, mas fui mãe por tabela. E mãe e pai, né? Porque fui pai e mãe ao mesmo tempo, né? Porque sozinha criei 2. E hoje eu fico muito orgulhosa disso, porque vejo que deu certo, porque a sementinha que foi plantada está germinando, está frutificando, né? Já tenho a minha sobrinha neta. E mais que isso, nenhum dos 2 são espírita, mas são pessoas de bem. Isso é o que importa. Os valores foram incutidos, né? Caminha de uma forma produtiva. O maior presente que a gente pode dar para os filhos é a presença, é estar presente, mas presente mesmo. Não é só estar presente fisicamente, é viver, brincar, estar junto, compartilhar, ser amigo, mas também ter autoridade e impor limites. Muita paz para todos, um feliz Dia dos Pais e uma feliz encarnação sendo pais, né? Porque não é um único dia. Ser pai é ser sempre e sempre presente. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita reflexão e que possamos cada vez mais nos dedicar, né, a cumprir essa missão, que a gente não tem que ficar presente só na infância, né? A gente tem que se fazer presente em todos os momentos da vida dos filhos, que a gente possa refletir sobre essa importante missão que a gente escolheu e que possamos cada vez mais ter forças para cumpri-la fielmente, né? Da melhor maneira possível. Muita paz, que Deus nos abençoe.